Então, tem uma perguntinha aqui do Mário. Tudo bom, Mário? Tomei dipirona umas 2 vezes, nessas 2 vezes me senti muito mal. 5 minutos depois que tomei a dipirona, parece que senti falta de ar, a garganta tampou. Depois disso não tomei mais dipirona. Outra vez foi dor de estômago, fui ao hospital e me aplicaram ranitidina e Plasil. Aconteceu o mesmo que aconteceu a dipirona. Isso pode ser alergia aos medicamentos? Existe algum teste ou exame que possa fazer para saber se sou alérgico a esses medicamentos mesmo? Mário, é o seguinte, vamos lá. É importante seu relato, né? Você teve 2 vezes, né, quadro de reação colateral à dipirona, falta de ar, garganta tampou, é importante isso. A gente não sabe se realmente é uma ação imunologicamente falando relativa à dipirona, ou seja, você produzir anticorpos contra a dipirona, isso certamente não deve ser, porque é muito difícil isso acontecer, praticamente impossível. Mas a dipirona, ela pode ter uma ação direta no mastócito, né, que é a célula que produz as substâncias de alergia, e romper esse mastócito. Isso pode ser também uma ação direta ou uma reação colateral que envolvam outros mecanismos. Agora, o que eu preciso deixar claro para você é o seguinte: o que pode estar acontecendo é que na hora que os medicamentos passam pelo seu fígado, o seu fígado talvez tenha a capacidade de produzir uma substância que não seja nenhuma delas relativas aos medicamentos que você está usando. Por isso, porque você está desenvolvendo reação colateral à ranitidina, que é uma medicação de uma outra classe, completamente diferente da dipirona e do Plasil. Então, isso de vez em quando acontece. Tem um paciente que tem alergia a múltiplos remédios. Aí você, mas o que está acontecendo com esse paciente? Por que ele é sensível a múltiplos remédios, né? Plasil, a metoclopramida, não tem nada a ver com a ranitidina, que é um bloqueador H2, que não tem nada a ver com a dipirona, que é um derivado pirazolônico. Mas isso às vezes acontece porque o remédio, quando passa no fígado, ele é transformado em metabólitos. E pode ser que, especificamente no seu caso, os remédios que estão passando no seu fígado estão sendo transformados em metabólitos comuns. E um desses metabólitos pode estar causando então uma reação chamada reação de hipersensibilidade. Entendeu? Causando então um efeito de anafilaxia, de choque anafilático ou anafilaxia. Uma outra informação muito importante também, por exemplo, tem corantes que, quando passam pelo fígado, eles são transformados em substâncias semelhantes à dipirona. Então, por exemplo, o corante amarelo tartrazina, que você come amarelo tartrazina em tudo quanto é lugar, né? Tem amarelo tartrazina. Todo produto industrializado que tem amarelinho tem amarelo tartrazina. Esse corante amarelo tartrazina, quando passa pelo fígado, ele é transformado em mais de 15 metabólitos. Um deles é o derivado pirazolônico, que é a dipirona. Então, Mário, além de você suspender o uso da dipirona, da ranitidina e do Plasil, é importante também que você suspenda ao máximo os aditivos alimentares. Porque os aditivos alimentares, quando passam pelo fígado, corantes, conservantes, espessantes, adoçantes, flavorizantes, tudo isso, quando passa pelo fígado, pode ser transformado em outros metabólitos e pode coincidir de um metabólito ser o mesmo que você está produzindo quando você consome esses 3 remédios, né? Em relação a você fazer um teste para detecção do remédio, primeiro que a maioria das vezes, grande maioria, 99,9% das vezes, quando você desenvolve uma reação colateral dessa, não é mediada por anticorpo. Não sendo mediada por anticorpo, não tem como a gente medir anticorpo contra o remédio, ou seja, pedir uma IgE para Plasil, uma IgE para ranitidina, uma IgE para... não vai ter, tá? Não existe, nem para corante também. Antigamente o pessoal pedia, mas depois viu-se que era uma perda de tempo e que não tinha produção de anticorpos contra corante. Então não adianta pedir anticorpos para corante, importante que você entenda isso. Para corantes e para remédios também. Segundo, você poderia fazer o chamado teste de provocação. Ou seja, você dar o remédio aos poucos, né, em diluições, em grandes diluições, muito diluído,
e aumentando a concentração aos poucos e observando a reação do paciente. Ver se ele vai desenvolver alguma reação colateral à introdução progressiva daquela medicação. Só que esse tipo de teste é um teste que a gente faz só em última necessidade mesmo, ele tem que ser feito em clínicas de alta complexidade ou unidades hospitalares que tenham atendimento também de alta complexidade, porque é um teste que pode levar você a uma anafilaxia. Porque muitas das vezes a alergia, ou não é alergia, mas a hipersensibilidade a remédios, ela é dose independente. Então, às vezes você vai fazer uma pequena dosezinha do remédio, mesmo muito diluída, vai dar o mesmo tipo de reação colateral que daria se você tomasse uma grande concentração. Ela não depende da dose. Aí você faz o negócio, você começa a ter uma anafilaxia, entendeu? É muito perigoso, entendeu? Eu, particularmente, eu sou muito conservador em relação a isso. Eu nunca fiz. Eu observei em hospitais sendo feito, mas nas minhas clínicas, primeiro que eu não tenho condições técnicas de fazer isso na minha clínica. A minha clínica é uma clínica de baixa complexidade. Clínicas só de alta complexidade que podem fazer isso. Tem que ter todo um sistema de ressuscitação cardiopulmonar, manutenção da vida, tudo isso. Isso é muito perigoso de ser feito. Então eu não faço isso, nunca fiz também. E tenho 20 anos já atuando na área de alergia, nunca fiz. A gente só faz realmente esse teste quando o paciente precisa muito tomar o remédio. Ou seja, é um paciente que, tem uma doença rara, ou tem uma doença convulsiva, que precisa tomar aquele anticonvulsivante, ou um tratamento quimioterápico, só tem aquela quimioterapia, só tem aquela substância para ele fazer uso. Aí a gente faz o teste de provocação para realmente saber se ele tem alguma hipersensibilidade, até porque, suponhamos que ele tem um histórico de já ter tido uma hipersensibilidade a um medicamento que faz parte daquela família. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de medicamento. Tá? A pessoa desenvolveu alergia à penicilina. Aí, mas tem uma bactéria no corpo dela que só responde à amoxicilina. A amoxicilina é da família das penicilinas, apesar de ter uma composição química diferenciada, mas é da família das penicilinas. Tecnicamente, o paciente que desenvolve alergia à penicilina poderia desenvolver também alergia à amoxicilina, mas aquele paciente só pode fazer amoxicilina, não tem outro remédio. Aí a gente faz um teste de provocação com a amoxicilina, que pode ser que com a amoxicilina ele não desenvolva a reação colateral, entendeu? Então só quando realmente é muito necessário o paciente tomar. Quando não, a gente substitui por outros tipos de estratégias terapêuticas para o controle do quadro e, tecnicamente, já que você está desenvolvendo hipersensibilidade a múltiplos remédios, a nossa orientação é que sempre quando você tiver que fazer um remédio, você faça sob a supervisão de um médico, né? Você vai numa unidade de emergência, explica a situação, olha, eu tenho hipersensibilidade a remédios, me foi prescrita essa medicação, mas eu queria tomar aqui pelo menos um tempo, fazer o uso dele aqui junto de vocês para ver se eu vou desenvolver alguma reação colateral, pelo menos esperar umas 3 horas aqui, entendeu? Pelo menos as primeiras doses para ver se a coisa vai evoluir bem. Mas lembrando também que muitas das vezes quando você toma a primeira dose, você não desenvolve nada, vem desenvolver só quando você vai tomar a segunda ou terceira, porque também você pode se sensibilizar com a primeira dose. Também tem essa questão. Então todo cuidado é pouco nessa situação, né? Tá bom, Mário? Uma outra coisa também importante da gente sublinhar e da gente prestar bastante atenção é em relação aos cofatores de hipersensibilidade. Pouca gente fala sobre isso, mas às vezes é uma oportunidade de a gente falar. O que são cofatores? São determinadas situações que nós desenvolvemos no nosso corpo que facilitam o aparecimento de manifestações de hipersensibilidade. Tá? Uma atividade física é um cofator, por exemplo. O paciente tem urticária, tem anafilaxia, mastocitose, que é um tipo de síndrome de ativação mastocitária primária. Então o paciente tem muitos mastócitos circulantes, né, pelo corpo. Esses mastócitos, por sua vez, 50% das pessoas que têm anafilaxia, que têm mastocitose, têm chance de ter anafilaxia. Então você tem um cofator da atividade física que vai aumentar em muito a chance do paciente ter anafilaxia depois que ele vir paciente com mastocitose, depois que ele vir a desenvolver, a praticar atividade física. Pode ser uma possibilidade.
né? Determinados alimentos são cofatores, estresse são cofatores, medicamentos são cofatores, né? Então o que a gente tem que entender, Mário, é que muitas das vezes você pode estar com alguma doença dentro de você, uma alteração na tireoide, alguma doença interna, que aqui é muita especulação se eu falar mais profundamente, né? Alguma coisa que possa estar acontecendo com você internamente, algum desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode estar sendo um cofator e facilitando com que você fique mais sensível a medicamentos que você não era. Então, a minha orientação de cara é você buscar um clínico geral e fazer um check-up, entendeu? Ou seja, você realmente analisar a sua condição física, fazer um check-up de cabo a rabo, do fio do cabelo até a pontinha do pé, ver como é que está seu nariz, sua garganta, seu pulmão, fazer um histórico pessoal, histórico familiar, intestinos, sangue, ver se você está com anemia, está com alterações hormonais da tireoide, hormônios sexuais, tem algum quadro infeccioso em atividade. Infecção é um cofator importante. Então, às vezes a pessoa está com uma infecção crônica e essa infecção é um cofator para ativação mastocitária e aquele paciente pode desenvolver então reações de anafilaxia e quando associado ao uso de determinadas substâncias, remédios ou corantes, ou seja lá o que for, o paciente então desenvolve reação. Então, pode ser que você tenha uma doença de base que esteja sendo um cofator para o aparecimento dessas manifestações após um quadro após o consumo desses remédios. Espero ter sido um pouco claro, eu sei que é muito complexo esse assunto, né? Mas entenda que a minha orientação para finalizar o vídeo é que você busque um clínico geral, faça uma investigação completa, um check-up completo, veja tudo que você está fazendo uso, para ele poder descartar problemas orgânicos que possam estar servindo de cofator. Tá bom? Obrigado, Mário. Um abraço. Muito obrigado pela sua pergunta.